Realmente, a execução de política pública, eu concordo, é uma base, uma base legal frágil para o tratamento de dados, e é uma pena que o projeto de lei do Senado não tenha prosseguido, então agora nosso papel é arregaçar as mangas, e eu sei que você já tem feito muito isso, assim como a Ângela, o João, arregaçar as mangas e unidos tentar correr atrás, né, do que precisa ser feito aí para consertar algumas coisas e tentar ajudar o setor público na devida aplicação da LGPD, na devida fiscalização da lei e adequação do próprio setor público. Muito interessante esse ponto. Eu acredito que o pessoal até comentou no chat da autonomia decisória versus o recurso, porque realmente ficou algo assim que parece aquele gif do John Travolta, né? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, peraí, o que está acontecendo? Porque se ela tem autonomia decisória, como é que cabe recurso e para quem? Não faz sentido presidente da República não existe, né? Ele aceitar qualquer recurso de ANPD. Foram várias ponderações aqui, essa questão da sanção também, que são várias, né? Várias sanções não me lembro o artigo exato, se é 52, enfim, 72, 73 da lei, mas quando fala de faturamento como base para calcular a multa, realmente, como é que ficam os profissionais liberais, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos? Então, isso realmente é outro problema que vamos ter que procurar uma solução. Mas, e concordo também com esse último ponto, dessa inquietação aí de mandar uma mensagem para o ministro Fux sobre o Comitê de Privacidade, porque privacidade vai além de segurança da informação. Segurança é um ponto muito importante que contribui para a privacidade. Quando a gente pensa no framework de Privacy by Design, um dos pilares, um dos princípios é segurança de ponta a ponta, mas existem outras considerações que precisam ser levadas aí em consideração, enfim, e outros assuntos que precisam ser discutidos, que vão contribuir para a efetividade desse direito fundamental à privacidade. Então, de fato, é necessário trazer esse assunto para a discussão de uma forma focada, com a construção de um comitê, assim como foi para a segurança, que vão trabalhar juntos, acredito, né? Um e o outro têm relação, mas também existem alguns assuntos que precisam ser tratados de privacidade especificamente. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais pela sua contribuição e agora eu gostaria de abrir para os alunos fazerem perguntas. Professor Daniela, eu gostaria aqui, Hugo, Oi, Hugo. para escutar. Primeiro, boa noite. Assim. Primeiro, boa noite aqui. Queria parabenizar tanto a professora Ângela, a professora Daniela, por ter trazido esses três palestrantes de qualidade, o doutor Fabrício, eu tive a oportunidade, doutor Fabrício, ontem eu estava assistindo o senhor no CNNP, na Semana de Inovação, parabéns novamente por hoje e por ontem, o doutor João e todos. A sociedade, ela é nada mais do que hoje uma teia interconectada, né? A sociedade é digital e a LGPD é indiscutivelmente uma lei transversal. Ela passa por todos os meandros das nossas atividades do cotidiano. E, por sua vez, tem uma musculatura para invadir ou tratar situações das mais diversas áreas. A gente pode falar de Código de Defesa do Consumidor, a gente pode falar de contratos civis, a gente pode falar de investigação criminal, que é o tema que eu queria aqui apresentar uma preocupação. Eu sou do Ministério Público, trabalho com prova, né, que é uma das questões que mais norteiam, naturalmente, as atividades do Ministério Público, e as provas são digitais. Você não faz mais nenhum tipo de combate ao crime organizado ou combate à infração dela, qual for, sem passar por provas digitais. E me preocupa bastante, por exemplo, a gente ter uma autoridade que tenha uma
possibilidade de tecer recomendações ou normativas, como diz lá o artigo 4º, parágrafo 3º, sobre o inciso 3º do próprio artigo 4º, que fala de investigações, quando a lei não incide, quando é o caso de repressão, segurança nacional, investigação de infrações penais. Imaginemos nós, você tem quantas investigações estão em curso, e faz, naturalmente, tratamento de dados pessoais, é assim que funciona, e, de repente, alguém na NPD estabelece uma recomendação, uma normativa que vai de encontro ao que a gente trabalha com relação à prova. Por exemplo, tecer uma desconformidade na custódia ou no tratamento daqueles dados pessoais que foram coletados em meio da investigação. Imaginemos nós a potência que tem a NPD para... a gente teve recentemente uma discussão sobre o que o COAF pode ou não dar de informação, se isso seria ou não quebra do sigilo, se isso iria repercutir na investigação, e isso chegou às aias dos tribunais. Imaginemos nós, com nossos GAECos e os nossos núcleos de inteligência e investigação, trabalhando com isso, e sai uma normativa dizendo que uma custódia de uma determinada dados pessoais, essa custódia ela é fora da conformidade e você anula todo um processo, e isso é um poder, na minha concepção, enorme, e um poder não recursal, ou seja, é uma ausência total de você discutir isso. E se você for discutir, você teria que discutir em nível de um mandato de segurança contra essa decisão no tribunal, no caso, no Tribunal Federal. Você que é do Ministério Público Estadual e está tratando disso, e no primeiro momento pode parecer distante, mas a defesa vai utilizar, naturalmente, dos argumentos que uma NPD tiver como recomendação ou como normativa para aquele tipo de situação. Aí a preocupação essa legislação específica que é trazida pelo artigo 4º, ela já está encaminhada, ela já tem uma comissão múltipla que olhe também a sociedade com esse olhar também do sistema de justiça, do jornalismo, que também está envolto, da academia, que também está envolta nessa não incidência da lei. Como é que está essa comissão para a formação dessa legislação específica que é prevista no artigo 4º? Era essa uma dúvida. E outra era sobre a questão da biometria e do princípio da adequação e da mínima invasão da privacidade. Alguém pode, por exemplo, exigir que você se identifique com a biometria em um plano de saúde, que é o caso que a gente vê com muita frequência. Essa mesma biometria e esse dado custodiado, ele serve também para a atividade bancária, para a tua conta bancária, e para outras questões. Pela mínima invasão de privacidade, é possível você discutir que você poderia utilizar de uma outra chave, que seria um CPF ou algo que valha para te identificar, uma senha numérica, e não uma digital, por exemplo, uma biometria. Isso aí violaria, seria uma invasão acima do mínimo do exigível para o cidadão. São esses dois pontos. Um era mais uma dúvida de como está caminhando essa legislação específica para fins do artigo 4º, se esse múltiplo olhar também está sendo visto, e essa questão da biometria. Era nesse sentido. Obrigado. Eu vou pedir para o Fabrício, se puder tecer algumas considerações do processo legislativo, que eu acredito que ele esteja mais por dentro, e aí eu vou deixar aberto para a Ângela e o João também, e também o Fabrício, se quiser, tratar um pouco dessa questão do uso da biometria. Pode ser? Pode ser. De fato, realmente houve um intuito, né, proposital, uma opção de política legislativa deixar esse assunto para depois, né? Então, o artigo 4º lá jogou para o legislador futuro a criação dessa norma, porque não havia espaço político naquela ocasião para você discutir algo tão complexo como a proteção de dados para atividades exclusivamente destinadas à persecução penal, segurança, segurança pública, defesa de Estado e por aí vai. Então não houve realmente aquele intuito, mas foi criada aquela comissão, né, lá na Câmara dos Deputados, que já apresentou o anteprojeto de lei para
para apreciação do Congresso. Então, o anteprojeto já deve estar nesta semana, eu não tenho certeza se já foi lido o anteprojeto, já foi transformado em projeto de lei, mas o texto integral já foi apresentado, a Comissão de Juristas encerrou sua atividade e já entregou para o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o texto daquilo que ele chama de LGPD penal. Eu estou estudando ainda esse texto, não sei se vocês tiveram acesso, se não tiverem, a gente compartilha com vocês, com o maior prazer, mas eu já vi muitas críticas de vários colegas, sobretudo das forças representativas de agentes envolvidos na persecução penal, em relação ao nível de restrição que o projeto está propondo, a coleta de dados para fins justamente de produção de provas, ou seja, instrução dos processos, né? Porque você vai, realmente, uma questão que vai ter que ser ponderada com muita frequência, vai ser aquilo que a gente já tem hoje, ou seja, finalidade, legitimidade, necessidade, adequação e a própria legitimidade do tratamento com o olhar de persecução penal. Então, isso vai gerar muita controvérsia. Eu sei que já há críticas robustas sobre isso. Essa comissão, ela tinha apenas 2 representantes dos agentes de persecução, né, das corporações. Na verdade, era um procurador da República e um promotor de justiça, e todos os demais membros eram advogados, inclusive advogados criminalistas. Então, isso gerou todo tipo de questionamento sobre a imparcialidade ou a técnica, né, proposta, mas é algo muito... enfim, são notícias que a gente lê, são interpretações feitas por veículos da imprensa. Acho que é interessante a gente pegar o texto, cada um de nós, sobretudo vocês do Ministério Público, e validarem essas questões, porque o processo legislativo começa agora, né? Então haverá espaço na Câmara e depois no Senado para que isso seja discutido com mais propriedade. E eu vejo ali interesses de todos, né? Não somente de promotores, de Ministério Público, das forças policiais, mas de todos envolvidos de alguma maneira no combate a crimes que possam ser afetados. Então você tem ali auditores, fiscais, você tem a Receita Federal interessada nesse projeto também, você tem auditores também dos órgãos como um todo. Então, enfim, é um texto que vai gerar muita polêmica, mas vocês têm toda a razão de ter preocupação. E eu lembro, quando a comissão foi criada, que eu ainda comentei, falei, olha, esse texto aqui, ele tem a condição de reformular a justiça criminal no Brasil. Agora, se é para o benefício de quem, é que a gente tem que avaliar. Basicamente isso. E, doutor Fabrício, sem recurso. Né? Uma normativa que saia, no meio de um julgamento polêmico, que saia uma normativa recomendando que está em não conformidade àquele trato de dados, você tem uma repercussão direta na instrução do processo. Não tenha dúvida. Isso é nulidade, assim, pode ser mais causa de nulidade, né? Então, isso vai gerar muita dificuldade, realmente, muita dificuldade. Eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido com muita calma. Não vejo celeridade, mas eu tenho um pouco de preocupação em relação ao processo, tá? Porque nessa pandemia, o rito regimental está encurtado. Então, o presidente da Câmara, se ele quiser, ele pode jogar isso direto para o plenário e pular as comissões, e dali a prova, de lá já vai para o Senado e dali já vira lei. Existe um risco, então, bem, enfim, acho que é importante ficar de olho, não deixar esse negócio de correr solto não, porque tem que ter debate, tem que ter um debate talvez tão extenso quanto o debate da LGPD, que levou quase 10 anos para virar lei, né?